Os oceanos são grandes extensões de água salgada, que ocupam as depressões da superfície da Terra, cobrindo 71% do planeta e detendo 97% de toda a água existente. Os oceanos são os grandes produtores de oxigênio, através das microalgas oceânicas. Também regulam a temperatura do planeta, interferem na dinâmica atmosférica e diferenciam os tipos climáticos. Os oceanos também são uma importante via de transporte. O Brasil tem um litoral de 7.367 quilômetros, banhados pelo Oceano Atlântico. E é na costa marítima onde vive a maior parte da população do país, e também onde há importante extração mineral. Que tal saber como preservar os oceanos e as áreas costeiras? O Ecoideias começa agora! Conversamos com o professor Wagner Valente, da Unidade Experimental da Unesp em São Vicente, que pesquisa a sustentabilidade aquálica. Professor Wagner, o que caracteriza a nossa costa, a costa brasileira, os nossos ecossistemas marítimos? Nós temos uma costa enorme, né? Mais de 8.000 quilômetros de costa, e vários ecossistemas integram essa costa. Se a gente olhar da terra para o mar, nós vamos ter uma faixa enorme de Mata Atlântica que que ocupa quase toda essa extensão. Mais ao sul nós temos uma área de marismas, que é uma vegetação rasteira, tipo de umas gramíneas, e próximo das desembocaduras dos rios nós temos os manguezais. O Brasil tem provavelmente os maiores manguezais do mundo e a maior área contínua de manguezais, que vai desde o Amapá, do norte do Amapá até o Maranhão. Nós temos aqui em São Paulo também vários manguezais. Entrando propriamente no mar, nós vamos encontrar várias praias, que são praias arenosas. As praias brasileiras normalmente são arenosas, e em várias regiões nós temos costões rochosos, ou também são chamados de costeiras. Esses costões rochosos são chamados também de substratos consolidados. É uma região que habitam vários organismos, como algas, invertebrados ou mesmo peixes, que são bentônicos, que ficam apoiados nesse material. E as regiões de areia são chamados substratos não consolidados. Saindo da zona da praia, nós vamos ter uma área de plataforma costeira, onde a gente tem profundidades variáveis, e que ocupa mais ou menos umas 200 milhas em direção ao mar, vindo da costa. E professor Wagner, como que as populações têm alterado essa costa nossa tão diversa? Existem muitas alterações antrópicas que são causadas pela ocupação humana, ocupação desordenada, né? E eu acredito que o maior problema que a gente tem enfrentado justamente é o desenvolvimento das cidades com a falta de tratamento de esgoto, e isso implica na liberação desse esgoto doméstico praticamente todo, quase in natura, nos mares. Além disso, nós temos várias atividades econômicas, como por exemplo atividades portuárias, algumas atividades ligadas à exploração de recursos naturais, algumas atividades de aquicultura também, embora que eu trabalho nessa área, mas algumas atividades são bastante impactantes, poderiam ser feitas de forma menos impactantes, a construção de marinas, a construção de condomínios de luxo, enfim, nós temos uma grande quantidade de impactos. Em algumas regiões mais industrializadas, nós temos uma grande concentração também de poluentes, principalmente metais pesados. É o caso aqui da região da Baixada Santista, onde nós temos o polo de Cubatão, que é um polo industrial bastante importante, que libera ou liberou no passado uma quantidade muito significativa de poluentes, que gera uma poluição química.
E as suas pesquisas, né, têm caminhado no sentido da sustentabilidade aquícola. Inclusive, o senhor foi premiado na Austrália recentemente, no México, pelo ensino e pesquisa nessa área. Qual a importância, né, das suas pesquisas em relação à despoluição marítima, a buscar alternativas para tornar melhor esse ambiente? Bom, eu tenho procurado desenvolver mecanismos, métodos de avaliação da sustentabilidade dos empreendimentos, principalmente das atividades aquícolas. São indicadores de sustentabilidade que nós podemos usar para avaliar se os sistemas são mais sustentáveis ou menos sustentáveis e onde estão os pontos de insustentabilidade. Esses sistemas enfocam tanto os aspectos econômicos como sociais e ambientais, então enfocam as 3 dimensões da sustentabilidade. Nós temos aplicado isso nos projetos de aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos. A aquicultura pode ser uma fonte de renda muito significativa, com baixo impacto ambiental, desde que ela seja realizada de uma forma adequada, de uma forma compatível. E nós temos demonstrado quais são os pontos fracos e os pontos fortes dessa atividade. Mas esses indicadores podem ser aplicados também em várias outras atividades, como nas atividades industriais, portuárias, qualquer atividade ligada aos ambientes aquáticos, tanto marinhos como de água doce. E quais seriam esses bioindicadores? Seriam esses organismos da agricultura? Não são só bioindicadores, são formas de você avaliar se os recursos naturais estão sendo usados de uma forma adequada, se está havendo a liberação de poluentes, se isso está gerando renda e se está havendo uma distribuição correta de renda. Então são vários indicadores diferentes nos quais a gente se baseia também nos organismos. Como o senhor vê o papel da academia, né, em relação à ecologia marítima? Bom, eu acho que o Brasil tem se destacado significativamente nessa área. Nós temos profissionais bastante qualificados e que têm desenvolvido pesquisas de alto nível, então eu acho que a gente tem na academia uma massa crítica razoável, embora, considerando o tamanho da nossa costa e toda a riqueza que a gente tem na costa, o potencial de uma exploração racional e sustentável que isso possa ter, as pesquisas ainda são insuficientes para a gente usar a nossa biodiversidade, os nossos recursos naturais de forma a gerar renda, a gerar melhoria na qualidade de vida das nossas populações. Mas sem dúvida nenhuma a academia, a pesquisa é um fator preponderante. Todos os países desenvolvidos fizeram o seu desenvolvimento baseado no sistema de pesquisa e formação de pessoal, né? Então a educação é básico para tudo e a educação em nível superior e para a formação de especialistas também é fundamental. Depois do intervalo, batemos um papo com o professor Denis Abessa, que tem suas pesquisas voltadas para a recuperação de áreas contaminadas. O Ecoideias volta já! O professor Denis Abessa, da Unesp de São Vicente, pesquisa a poluição marítima e alternativas para reverter essa situação. Professor Denis, como está a situação da poluição na costa brasileira? Então, hoje a gente tem uma situação que é preocupante, principalmente nas zonas urbanas, né, como aqui a região de Santos, outras grandes regiões como Rio de Janeiro e as grandes metrópoles do Nordeste, principalmente devido ao esgoto, aos efluentes industriais e nas zonas portuárias também, que a gente tem problema por óleo e por tintas anti-incrustantes. E como que o vazamento de petróleo pode afetar as áreas marítimas? Então, o petróleo, basicamente, ele tem 2 tipos de impactos que a gente pode verificar na biota. Um é o recobrimento, que acaba asfixiando as espécies ou impedindo a troca de sais com a água, que muitos pequenos animais precisam dessa troca. E também pela absorção dos hidrocarbonetos, que são os compostos que compõem o petróleo. E aí esses compostos podem ir até o DNA ou causar alteração no metabolismo, levando esses animais até a morte.
E como avaliar o nível de toxicidade de uma área que foi atingida, né, pelo derrame, pelo vazamento de petróleo? Hoje em dia, e o nosso laboratório tem trabalhado com isso também, são utilizadas várias abordagens para fazer esse tipo de análise. Então, que envolvem a análise química, então a determinação realmente dos compostos que estão presentes ali, e também a análise da toxicidade dos sedimentos que foram afetados ou da coluna d'água e as medidas de efeito nos organismos. Então, muitas vezes a gente coleta organismos e analisa se tem dano no DNA, se as enzimas que compõem o metabolismo desse organismo estão afetadas, e com isso a gente consegue determinar quais foram os efeitos de um vazamento que ocorreu na costa. Uma das alunas do professor Denis é a pesquisadora em gerenciamento costeiro, Ágata Romero, que desenvolve mapas de sensibilidade ambiental em zonas costeiras, permitindo ações de emergência e recuperação. Então, a gente tem feito o trabalho com mapeamento de sensibilidade ambiental ao óleo. A gente trabalha aqui no estuário de Santo São Vicente, na Baía de Santos, e nós estamos começando um projeto no arquipélago de Alcatrazes e na Ilhabela. Então, basicamente, a gente faz o mapeamento e a gente está dando enfoque também à questão da sensibilidade dos recursos biológicos, que é algo bastante importante, que você identifica, caso aconteça um vazamento de óleo, qual a região que você precisa ter prioridade de proteção, por ser uma região que a gente determina uma região mais ou menos sensível. E também o projeto futuro, a gente vai começar com a sensibilidade dos recursos socioeconômicos também, começando sempre aqui pela região do estuário. Na verdade, a gente mapeia as áreas que são passíveis de ser atingidas pelo óleo, né? Não necessariamente que já tenham sido atingidas. Então, a gente determina quais são as áreas mais sensíveis. Por exemplo, a gente conhece que o manguezal é um ambiente mais sensível caso seja atingido pelo óleo. Então, eles são ambientes com prioridade de proteção, né? Os costões rochosos expostos, por exemplo, são os ambientes menos sensíveis. Em uma escala do menos para o mais sensível, o costão rochoso é o menos sensível, o manguezal é o mais sensível. A gente considera os ambientes mais sensíveis aqueles com baixa declividade, que são abrigados de ação de ondas, né? Como é o caso, por exemplo, dos manguezais, que dificulta também o processo de limpeza natural. E caso as equipes de limpeza tenham que ir fazer a limpeza no ambiente, elas não podem entrar no manguezal, porque acaba pisoteando a área e o impacto é maior do que o impacto do óleo. Além dessa questão do ambiente físico, você também tem a sensibilidade dos recursos biológicos e dos recursos socioeconômicos. Então, é uma soma desses três fatores, você consegue identificar quais as áreas que são mais sensíveis, então prioritárias de proteção. E numa área que sofreu, né, esse vazamento, quanto tempo ela demora para se recuperar, voltar ao seu ecossistema natural? Isso é bem relativo, depende muito da amplitude desse vazamento, dos compostos que vazaram, e muitas vezes não se recupera totalmente até como era antes, né? E esse é um grande problema. As espécies sensíveis, quando elas desaparecem, elas tendem a não retornar. Então a gente tem essa preocupação sempre de evitar que as áreas sejam poluídas, porque as consequências nem sempre são recuperadas. E como buscar regenerar essas áreas? Como que vocês adaptam organismos nessas regiões? Então, depende muito do tipo de impacto. Tem alguns autores que defendem simplesmente que a gente elimine a fonte da poluição e com isso os organismos vão retornar, o equilíbrio com o tempo vai retornar, embora nem sempre aconteça. Tem o exemplo do Exxon Valdez lá no Alasca, onde não voltou até hoje. E também é possível introduzir bactérias que vão degradar a poluição e com isso acelerar um pouco esse processo. Mas depende sempre de cada caso, é um caso, então é complicado a gente dizer o que dá para fazer de um modo bem geral. E os proprietários dos navios que acabam tendo esse tipo de acidente, de vazamento de petróleo, de óleos, eles são responsabilizados? São. Normalmente existem planos emergenciais que todo o empreendimento de petróleo tem que ter, isso a Petrobras tem, as outras empresas também. Isso, para elas poderem ser licenciadas e funcionarem, ela tem que apresentar esse documento
e esses planos ao IBAMA, ao órgão licenciador. Então, quando acontece algum vazamento, a primeira coisa eles têm que colocar em ação todos os procedimentos de emergência e depois eles são acionados, sim, né, se esse vazamento extrapolar e chegar a atingir o ambiente, e aí tanto civil quanto criminalmente eles podem ser acionados. Depois do intervalo, saberemos mais sobre o litoral paulista e como a população tem afetado o meio ambiente e também o que podemos fazer para recuperar a nossa zona costeira. O Ecoideias volta já! Voltamos a conversar com o professor Denis Abessa, que nos conta mais sobre a situação do litoral paulista, uma das áreas mais exploradas da nossa costa. Professor Denis, em relação à Baixada Santista, que é onde nós estamos agora, quais são as peculiaridades desse ambiente em relação a outras áreas da costa brasileira? Bom, a Baixada Santista ela foi historicamente uma das regiões mais poluídas do Brasil. Cubatão já foi considerada a cidade mais poluída do mundo. Então a gente sempre teve um problema aqui, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, por causa dos efluentes industriais, do porto e da própria ocupação urbana, que lança esgoto aqui no ambiente. Então já foi pior. Tem ações da CETESB que vem fazendo a região se recuperar. Em uma época de crise da água, como que a preservação marítima, professor, afeta o abastecimento? De várias maneiras. Uma porque a própria Sabesp já admite que no futuro pretende usar a água do mar para abastecimento, pelo menos uma pequena porcentagem. E segunda porque a chuva que cai aqui na Serra do Mar, que é o nosso manancial, ela depende também da água do mar, então é importante que a gente preserve esse ambiente. E o que está sendo feito para tentar recuperar esse ambiente, para preservar a costa aqui de Santos e São Vicente? Então, hoje a gente tem alguns planos, tem o plano de gerenciamento costeiro estadual, que é conservacionista e está sendo implementado lentamente. Os comitês de bacia que vêm trabalhando também a questão da água, dos estuários e também a água do mar. E as ações da CETESB no sentido de aumentar a fiscalização e forçando também a Sabesp a aumentar a rede coletora, aumentar o saneamento e com isso gerar uma melhoria da qualidade da água. Então, onde os principais poluidores, o principal problema aqui da Baixada Santista é o despejo de esgoto. Exatamente, o esgoto é o maior problema do Brasil e aqui, por ser uma área muito populosa, tem mais de 1 milhão de habitantes, ele também é um problema bastante sério e que vem sendo tratado. Talvez não com a velocidade que a gente gostaria, mas a gente vai vendo melhoras aí ao longo do tempo. E qual tem sido hoje a principal escolha na hora de tratar o esgoto pelos meios públicos paulistas? Depende. Então, uma das formas é o tratamento biológico, primário e secundário, que a maioria das estações de tratamento de esgoto são as mesmas que tem no interior. Em algumas cidades aqui do litoral elas existem. E outra forma é o lançamento sem tratamento praticamente, que eles chamam de pré-condicionamento, que é só uma cloração e um gradeamento, e o lançamento através de emissários submarinos. A Sabesp sabe, tem estudos nossos mostrando que esse tipo de tratamento não é adequado e hoje eles estão buscando fazer o licenciamento e a construção de novas estações de tratamento para substituir esses emissários pelo tratamento mesmo. Professor Denis, uma das coisas que tem sido muito comentadas nos últimos tempos é as ilhas de plástico do Pacífico. O que seriam essas ilhas de plástico do Oceano Pacífico? Então, essas ilhas elas são formadas pelo plástico que é jogado pelas pessoas no mundo inteiro, assim, em tudo ao redor do Pacífico, mas existem esses giros também no Atlântico. E por causa das correntes, tem uma zona onde as correntes circulam
e tem uma área de baixa corrente. E o lixo vai se acumulando ali. Né? Então as correntes elas seguem giros que dependem da circulação de ventos. Nas áreas onde tem calmaria, o lixo se acumula e vai ficando lá. E é onde ele pode ser ingerido por peixes, por aves, por tartarugas. Ameaça a extinção de algumas espécies marinhas do próprio ecossistema marítimo. Exatamente, as aves que se alimentam, elas confundem o lixo, né? As tartarugas também confundem o lixo com alimento, algumas espécies de peixes, e aí a ingestão leva esses animais à morte. E qual seria a sua dica de recuperação marítima? Eu acho que as pessoas cobrassem, né, o saneamento quando chega a época de eleições e depois, para que a gente realmente tivesse uma melhoria da qualidade da água, que a gente tivesse planejamento das nossas cidades, né, então tem Estatuto das Cidades, planos diretores, que isso considerasse a ocupação dos mananciais e evitasse que ocorresse essa ocupação, e que as pessoas também tivessem consciência, né, na hora de construir suas casas, para onde está indo o esgoto delas. Muitas vezes as pessoas nem sabem que o esgoto está indo para o solo ou para um corpo d'água. Com essa dica, o Ecoideias fica por aqui. Para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Até nosso próximo programa!